Saudações, moradores da filosofia. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, faremos uma introdução à mitologia grega, que é extremamente importante para entendermos o nascimento da filosofia. Esse componente curricular que não nasceu do dia para a noite, mas sim houve uma ruptura gradual entre dois conceitos, mito e logos. O mito, que utiliza de símbolos, de imagem, o logos, que utiliza do pensamento lógico, racional e crítico. Tudo bem? Uma definição de mitologia grega é a seguinte: é um conjunto de lendas e crenças que, de modo simbólico, fornecem explicações para a realidade universal. É próprio da natureza humana tentar compreender e explicar a realidade. Por isso, em meados do século 8, 7, 6 a.C., nós tivemos autores importantíssimos que são os fundadores da mitologia grega. Estamos falando de Homero, o autor da Ilíada, da Odisseia, e estamos falando também de Hesíodo, o autor da Teogonia. Lembra que a questão do símbolo é extremamente importante? Pois é. Eu vou explicar para vocês através de uma história que eu conto geralmente em minhas aulas. Certa vez, houve no Olimpo uma festa, e lá tinha 3 deusas que estavam disputando o título da deusa mais bonita. Lembre-se que no contexto da mitologia grega, os helenos, os gregos, são politeístas e acreditam em vários deuses. E essas deusas eram Afrodite, Atena e Hera. E na disputa de quem era a deusa mais bonita, chamaram por Zeus e perguntaram a ele. Mas Zeus, o deus dos deuses, não quis se intrometer. E assim foi à terra, buscou um pastor de ovelhas para tomar essa decisão. E quando o pastor de ovelhas estava lá, entre as deusas, essas divindades que têm características antropomórficas, ou seja, tanto virtudes quanto vícios humanos, características humanas no geral, tentaram subornar o pastor e fizeram a seguinte proposta. Afrodite disse: se você me escolher como a deusa mais bonita de todas, eu te darei o amor da mulher mais bonita do mundo. Hera disse o seguinte: se você me escolher como a deusa mais bonita, eu te darei o poder de todos os exércitos. E Atena disse o seguinte: se você me escolher como a deusa mais bonita, eu te darei todo o conhecimento, tornarei você o homem mais sábio do mundo. E a pergunta que te faço: o que é que você escolheria? O amor da mulher ou do homem, né? Mais bonita, mais bonito? O poder de todos os exércitos ou a sabedoria? E o pastor escolheu o amor da mulher mais bonita do mundo. Só tinha um problema. O nome dessa mulher era Helena, ela era casada com um general, e a partir disso houve a traição, começou uma guerra, que é a Guerra de Troia. Entenda, a mitologia grega, na tentativa de entender a realidade, de entender o ser humano e o seu comportamento a partir dessa simbologia, fala de algo que é possivelmente atemporal. Estamos em o século XXI e até hoje, se alguém se apaixona e busca se relacionar com uma pessoa que é comprometida ou comprometido, o amor pode dar origem a uma guerra, a um grande conflito, certo? Então, preste atenção que a mitologia grega, até hoje, ela tem muita coisa a nos ensinar em termos de uma sabedoria prática aplicada à existência. Eu queria deixar para vocês a indicação de leitura de um texto que é Édipo Rei. O autor dessa tragédia é Sófocles, certo?
O estilo literário é tragédia e trata de um problema que vai ser futuramente abordado pela própria filosofia. Porque a tragédia está relacionada ao conceito de determinismo e muitas pessoas se questionam. E aí, será que nós somos realmente livres? Somos autores da nossa própria história? Ou será que já está tudo determinado e não podemos fazer muita coisa? Então, mais preocupado do que com as respostas, a filosofia ela se preocupa com as perguntas, com a problematização e nos faz pensar de maneira crítica, utilizando inclusive a própria mitologia. Porque ao estudarmos a mitologia presente na tragédia Édipo Rei de Sófocles, vamos refletir sobre determinismo, vamos refletir sobre conceitos como culpa e responsabilidade. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Eu espero que você tenha gostado dessa aula introdutória sobre mitologia grega e que seja um convite para que você, na condição de um autodidata, pesquise por si mesmo e cada vez mais aprenda se aprofundando nesse conhecimento tão fascinante que é a filosofia. Hoje estudamos um pouco aí sobre mitologia. Na próxima aula falaremos como surgiu a filosofia, que houve todo um preparo devido a um contexto político, cultural, econômico, trocas comerciais e que isso foi gradual e que a filosofia durante um tempo significativo ainda se valeu da mitologia para abordar determinados problemas filosóficos, tá bom? Um forte abraço e até um próximo vídeo. Valeu!